Muito bem, a gente vai voltar a falar de economia agora. Nós dissemos, só para fazer um resumão aqui do mercado, que o Ibovespa caiu hoje, a quarta queda seguida, né? Mas foi uma queda de 0,54%, até abaixo, uma queda menor do que se esperava, né? Pelo barulho que foi feito ontem com esse anúncio do tarifaço do Trump, do nosso tarifaço particular aqui dos Estados Unidos, esperava-se que talvez o impacto fosse maior. O dólar sofreu um pouquinho mais, caiu mais perto de 1%. O dólar futuro também, a cotação futura se esperava que crescesse mais, na verdade o dólar cresceu, né, quase 1%. A tarifa futura se esperava que crescesse um pouco mais, mas também ficou um pouco mais moderada. Só que isso, dentre outros impactos que teve do susto inicial e da preocupação do mercado como um todo, no fim das contas o impacto ainda é menor do que se esperava num primeiro momento. O Brasil, eu falei mais cedo que era o terceiro principal parceiro comercial dos Estados Unidos, mas é o nono principal parceiro comercial dos Estados Unidos, uma balança que movimenta perto de 88 bilhões de dólares por ano, movimento dos dois lados, né, entre compra e venda, muito próximo, como eu também já disse, mais equilibrado, tanto exportações quanto importações. E embora esse impacto, como eu disse, já esteja sendo sentido em setores mais específicos, como é o caso do café, o reflexo pode ir além disso. E é justamente essa expectativa, esse disse-me-disse que a gente precisa tentar entender, porque o dia a dia de quem trabalha com comércio exterior já começou a mudar. E é sobre isso que a gente vai falar agora. A gente recebe no Deadline a especialista em comércio exterior Stefânia Ladeira, da Saigo Comex, para nos ajudar a entender aí o que vai mudar na prática para quem negocia, principalmente com os Estados Unidos, mas também com outros mercados, porque isso pode ter reflexo, que a gente ainda não sabe se vão ser positivos ou se vão ser negativos. Stefânia, boa noite, seja bem-vinda aqui ao nosso Deadline. Boa noite, Luiz. Boa noite, Mayara. Boa E, noite. na verdade, ontem, né, a gente teve essa surpresa aí com o anúncio do Trump das taxas. Então, isso tomou o mercado de surpresa e os profissionais também. Mas, Stefânia, como eu disse aqui, parece que o impacto neste primeiro momento foi menor do que se esperava. Né? Havia uma expectativa de que a Bolsa ia desabar aqui no Brasil e que o dólar ia explodir. Ele não chegou a explodir. Hoje chegou a bater 5,60, mas caiu para 5,54 no fechamento do dia. Como é que você faz a leitura desse momento? Assim, houve um susto inicial e uma cautela inicial, mas as pessoas estão um pouco menos preocupadas. Falamos agora há pouco com um especialista, por exemplo, que disse que o impacto nas exportações brasileiras pode não ser tão grande. Exatamente. Por quê, tá? Hoje o Brasil exporta mais ou menos 12% aí para os Estados Unidos, então temos outras formas de escoar, né, essa exportação através de outros caminhos. Para a economia, ontem, particularmente no finalzinho do dia, o dólar subiu bastante quando saiu o anúncio, e hoje, como você trouxe, né, não foi uma movimentação tão grande assim. Por quê? O mercado, né, financeiro, ele trabalha muito com a questão das possibilidades que podem acontecer. Ainda não saiu a resposta brasileira, né? O Brasil ainda não fez nenhuma resposta. Acabamos de ver que, né, o presidente vai reunir com alguns empresários, está tomando cautela nessa resposta, então pode ser que a resposta, né, a retaliação possível brasileira não seja tão grande assim. Então, com isso, o mercado trabalha um pouco mais calmo. Por quê? Porque o Trump também está aberto um pouco a essa negociação, né? Na verdade, o Trump trabalha muito colocando uma alíquota alta para ele poder sentar na mesa com um poder de barganha mais forte, né? Então, isso acabou deixando o mercado um pouco menos reativo, mas esperando aí os próximos capítulos e as próximas definições, principalmente do governo brasileiro. Você entende, então, que esse movimento de anunciar medidas de impacto para negociar, a gente pode dizer que o Donald Trump está criando balões de ensaio para ganhar poder de barganha? É essa a interpretação que dá para fazer? Sim, principalmente quando a gente vê os percentuais que ele coloca, né, nessas primeiras negociações. Então, o Brasil estava ali com um percentual baixo, né, de 10%, o mínimo que ele colocou para todos quando ele anunciou o tarifaço.
E hoje, né, ontem, quando veio esse anúncio, ele já colocou na maior número, né, no maior percentual. Ele também fez isso com China, fez outros com outros países, Japão também ele chegou a começar a ameaçar na semana passada, mas depois não seguiu. Então, isso é uma forma dele conseguir, né, chamar a atenção de quem está ali na mesa negociando com ele, e parece que não foram tantos países que sentaram para negociar, então ele conseguiu chamar essa atenção, principalmente quando está falando aí do governo brasileiro, que agora precisa avaliar para entender, sentamos para negociar, né, para a gente poder Uhum. negociar isso melhor, ou fazemos uma retaliação. Como o Trump vem ameaçando essas tarifas desde o começo do mandato dele, nós temos percebido na conversa nossa com alguns especialistas que muitos setores anteciparam compras, né? Anteciparam a possibilidade dessas tarifas e anteciparam compras. Isso talvez queira dizer, Stefania, você me corrija se eu estiver errado, que a gente pode ter uma queda no volume de exportações porque os estoques lá fora estão grandes. Mas e quem vendeu o futuro? Vai ter dificuldade para entregar se as tarifas forem mantidas nesses patamares? Exatamente. Na verdade, quem vendeu futuro, quem já está com contratos na mesa, contratos negociados, pode sim ser impactado com a questão do tarifaço. Então, assim, agora, nesse momento, estamos, todas as mercadorias brasileiras, a partir do dia 1º de agosto, independente qual, vai ter o percentual de 50%. Então, qualquer empresa, qualquer exportador que esteja com mercadoria no mar, que ela for chegar depois dessa data ou nessa data, já tem uma estimativa ali de 50% da sua operação a mais que ele vai ter de despesa. Estefânia, mas não é, né? Não é os exportadores que pagam essa taxa, né? É o importador lá fora. Só que a gente tem algumas modalidades de venda no comércio exterior e uma delas contempla não só o pagamento, né, das mercadorias e do frete, mas também as despesas portuárias e que pode impactar também essa negociação por conta da tarifa. Então, teoricamente, alguns contratos já foram feitos dos exportadores brasileiros para os importadores americanos, falando: eu estou te entregando na sua porta sem nenhuma despesa a mais, você não vai ter Uhum. nenhuma despesa a mais. E essa despesa a mais que vier pode cair no colo do exportador brasileiro. Estefânia, nesse tipo de caso, o Brasil ele tem algum tipo de proteção ou estratégia para lidar com essas tarifas, como essa, né, em acordos bilaterais, ou fica num cenário mais vulnerável? O cenário mais vulnerável pode ser uma realidade, por quê? Porque a gente tem a questão da reciprocidade, né? Então, tudo que um país faz, a gente pode fazer contra, né? Ou retaliando ele ali nesse sentido. Mas o Brasil, ele pode ficar um pouco prejudicado se essa negociação não for à frente, né? Se a gente ficar com 50% ali de tarifa. Por quê? Porque apesar para os Estados Unidos, né, o nosso volume ser 12%, alguns contratos e alguns produtos específicos escoa muito forte, né, e muito ali dentro dos Estados Unidos. Então, por exemplo, só em Minas Gerais, a gente tem aqui entre as 30 principais cidades que exportam, né, para os Estados Unidos, só em Minas Gerais a gente tem 5 cidades. Então, por exemplo, quando a gente puxa aqui Contagem, 50% das exportações feitas é para os Estados Unidos. Então, isso pode acabar impactando porque os contratos futuros, né, de compras não feitas ainda, o comprador americano pode segurar e negociar com outro país que a tarifa esteja menor ou que esteja com menos risco de sofrer uma sobretarifa, como é o caso do Brasil nesse momento. Eu vou fazer para você a mesma pergunta que a gente tem feito para quase todos os especialistas, né? O Brasil precisa buscar novos parceiros e alternativas para suprir esses 12%. Você falou que é possível fazer. A sua primeira resposta, você já até nos disse isso, né? Que é possível o Brasil procurar alternativas ou opções para escoar esse volume para os Estados Unidos. Mas é necessário que seja feito isso já? Eu acho que esse momento ainda não. A gente precisa aguardar os próximos 2, 3 dias, a negociação que vai ter, principalmente contra Lula, né, e o Trump. Por quê, tá? Quando a gente olha ali os produtos, né, que são os principais, os que mais pesam na cadeia, a gente está falando de gasolina, a gente está falando de café, a gente está falando aeronaves, né, algumas indústrias brasileiras que são dependentes de contratos futuros. Então, assim, esses contratos futuros, eles já estão na mesa, eles já são negociados ali
diariamente, mas o que está vendido já está vendido. Então, nesse momento, essas empresas que trabalham e que estão muito à frente ali com contratos mais futuros, é aguardar. Uhum. Quem está com negociação na mesa, ou quem tem poucos produtos, né, ou uma indústria menor, e que é muito dependente dos Estados Unidos, agora é o momento de você avaliar quais outros mercados você trabalha, quais outros mercados é possível você vender, né, o seu produto ser atendido, para que você não fique dependente caso essa negociação não seja tão legal entre Brasil e Estados Unidos. Tudo bem, hora do pessoal estudar e aprender, né? Stefânia Ladeira, especialista em comércio exterior da Saigo Comex. Obrigado por participar conosco aqui, Stefânia. Boa noite para você. Sempre bem-vinda, Boa viu? noite, pessoal.